Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos estudar a população da zona rural e população da zona urbana. Também vamos estudar o crescimento desordenado na área urbana. Então, pegue o seu livro Trilhas Módulo 2 e vamos estudar. Muito bem. Na aula de hoje de geografia, iremos falar um pouco sobre o crescimento populacional do Brasil, tanto na zona rural como na zona urbana. Você também vai poder ver o que aconteceu com as cidades devido a esse crescimento populacional. Então, pegue o seu livro e abra na página 308. Turminha, eu sempre digo para você ler e se apropriar de todo o conhecimento do material de geografia, história e ciências, não é mesmo? Então, observe esse gráfico. Nele, você vai observar tanto a população rural como a população urbana entre o período de 1940 a 2015. Aumentou ou diminuiu a população rural? Muito bem. No início do Brasil, você sabe que a nossa população era praticamente rural, porque as grandes cidades não eram desenvolvidas. Mas, com o passar do tempo, muitas cidades foram se desenvolvendo, como você já viu nas nossas aulas de história. Então, observe esse gráfico e responda as questões abaixo. Como você pode ver, a zona rural tinha grande quantidade populacional. Porém, com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento das cidades, as coisas começaram a mudar. Isso mesmo. Antigamente eram preciso de muitas pessoas para trabalhar nas lavouras, mas as coisas foram mudando, porque começaram a chegar os equipamentos agrícolas. Na página 309, você já vai começar a observar um pequeno trator, muito diferente dos de hoje, não é mesmo? Hoje temos máquinas muito mais sofisticadas do que essa. Mas essa máquina chegou em São Paulo por volta de 1974, como você pode ver aí na imagem. Então, turminha, foi então que começou a haver uma escassez de mão de obra na zona rural. Em compensação, começou o ciclo industrial na zona urbana. E o que foi que aconteceu? Um êxodo rural. Isso mesmo. As pessoas começaram a sair do campo para ir procurar uma oportunidade de emprego na zona urbana, pois lá haviam muitas fábricas que eles podiam trabalhar. Por quê? Porque antigamente a lavoura que era colhida por muitos trabalhadores começaram a ser colhidas por máquinas, como esse trator que você pode ver. Então, turminha, na página 310, você vai poder observar que aconteceu um crescimento desordenado nas cidades. Tudo porque as pessoas saíram do campo em busca de melhoria de vida e foram para a cidade. Porém, essas mesmas cidades, até hoje, viu, turminha, não têm capacidade de suportar tanta gente. Por isso que há zona urbana e zona rural. Ambas teriam que se desenvolver, tanto em qualidade de vida como em infraestrutura e empregos. Porém, são praticamente mal administradas. Infelizmente, muitas pessoas pegam o dinheiro público, meu e seu, e gastam em coisas indevidas, que não fazem parte da manutenção do nosso município ou estado. Como você pode ver, essa primeira imagem, um transporte coletivo. Você já observou pela manhã, quando você vem para a escola, como são os ônibus? Muito cheios, não é mesmo, turminha? Isso porque não foi bem planejado. Isso porque a nossa cidade também é uma cidade que teve um crescimento desordenado. Então, temos problemas ambientais, como a figura abaixo, temos poluição,
Temos. Temos desmatamentos? Temos. Temos faltas de empregos? Temos também. Você já notou em alguma parte da cidade um assentamento irregular? Você sabe o que é um assentamento irregular? São as invasões. Você nota a presença dessas invasões na sua cidade? Muito bem, turminha. Isso acontece porque simplesmente não há onde essas pessoas morarem. Então, elas começam a invadir pedaços de terra e fazer casas, como você pode ver nessa imagem ao fundo, ou até mesmo no seu livro. Sendo assim, na página 312, vem com uma atividade. Na atividade, ela te traz uma manchete que você irá ler, irá interpretar e responder as questões abaixo. Primeira questão diz: a manchete acima relata um tipo de problema vivido pelas populações de algumas cidades que cresceram em ritmo acelerado. Ainda há pouco falamos sobre isso, turminha. A cidade que cresce desse jeito não tem infraestrutura, não há empregos, né? Não há transporte coletivo para todos. A questão da letrinha B é uma pesquisa que você pode fazer em jornal, ou em revista, ou pela internet, de algum problema que há na zona urbana, que seja diferente do apresentado acima. Então, turminha, na letra C, você vai dar a sua opinião sobre as soluções possíveis. Aí você vai registrar para mim e nós vamos compartilhar todas essas novidades de hoje na nossa videoconferência de logo mais. E então, você conseguiu observar como foi que a cidade se desenvolveu tão rápido? Como foi que a população rural começou a ir até a cidade em busca de quê? De empregos, de melhoria de vida, de estudo? Mas você viu o que foi que ocasionou essa explosão urbana? Muito bem. Temos hoje em dia muitas favelas, muitos lugares sem infraestrutura, não é mesmo? Então, turminha, espero você com as suas dúvidas, se ainda tiver, na nossa videoconferência. Até mais. Tchau!